Opi! Boa noite, gente. Boa noite, galera. 7 horas aí. Vamos dar início. Eu vou começar aqui. Eu tô vendo que ainda tem pouca gente na live. Mas a gente vai continuar assim mesmo, beleza? O pessoal vai se adaptando. Aqui. A gente sempre tá tentando melhorar um cadinho aqui, né? Dessas formas. Hoje vocês peço gentileza para dar um feedback aí se o som tá legal. Ok? A princípio aqui pra gente tá legal, o som tá legal, a internet também, né? E a gente neste PGM de hoje, nós vamos tentar voltar, né, um pouquinho que nós começamos, que foi através do Hangout, onde todos nós estávamos juntos, né? Ao vivo de fato no Hangout, né? Porque aqui no YouTube tem um pequeno delay. Eu vou falando, a gente vai fazendo algumas coisas aqui e aparece para vocês 30 minutos depois, né? Então eu até pensei, o ideal seria a gente ter um dia antes, né? Não necessariamente um dia, mas qualquer dia antes do PGM para a gente explicar melhor como funciona o Google Meeting, que é similar ao Google Zoom, o Google Zoom não, ao Zoom, né? Que é similar, beleza. Não está recebendo vídeo suficiente para não ter stream contínuo. Eu tô aguardando aí, acho que vocês já estão falando ali que tá legal. Boa noite, sim, ok. Som ok. Ele mexe aqui, a plataforma me diz que tá tendo algum probleminha, mas a princípio acho que ainda não transpareceu para vocês. A gente vai continuar qualquer coisa, eu mexo aqui. Beleza? Mas o Google Meet, né, ele permite que a gente fique ao vivo aqui. Né? E alguns irmãos perguntaram pra gente também se eles poderiam ver depois se isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tá pedindo permissão. Eu já vou dar permissão já, tá? É porque eu não dei, eu tenho que dar. Mas beleza, então é sinal que tá bom. Então já vou fazer até o seguinte, já vou dar a permissão. Eu vou iniciar, eu crio o link, eu tenho que clicar em participar e já tenho o Alan aqui pedindo, já permitir, né? Inclusive vocês podem compartilhar o link do nosso PGM e o link do nosso do nosso Google Meeting também, né? Perfeito. Vai essas opções aqui. Ah, fica assim mesmo, né? Eu vou explicar. Mas você tá... Eu já tô vendo aqui o Alan e a Josi, né, no Google Meet. Show, benção pura. Escutei. Mas a gente não consegue te ver, não. Não, calma aí. Aqui tá sem... Ah, tá, calma aí. Aqui eu não habilitei a minha câmera, tá? Deixa eu habilitar aqui a minha câmera. Habilitei a minha câmera. Vou aumentar o meu som aqui um pouquinho, que meu som acho que tá baixo. Não, tá bom. Tá ótimo. Oh, calma aí, agora Aí tem uma caixa de som aqui que eu arrumei que dá pra ouvir. Não sei se tá baixo aí, mas aqui tá dando pra ouvir tranquilo. Tá ótimo. Tá legal. Tá agora, Alan, você tá vendo o meu vídeo no Google Meet? Porque eu cliquei aqui na minha câmera e ela desativou. Não. Então tem que ativar a sua câmera. Mas o que acontece? Tá aquela foto lá com aquela camisa da carniça amarela e só dá pra ver isso. Então é isso mesmo. Tá, não. Ele tá vendo a minha foto do Google lá com essa camisa amarela aqui, ó. Tá. Fica aqui que desativou. Não, eu acho que eu sei o porquê, tá? É porque, provavelmente, Lu, é porque eu tô usando dois aplicativos usando a câmera. Então, isso é por isso que o ideal seria a gente fazer um teste antes. Mas não tem problema, né? Porque a gente tem condições de colocar uma segunda câmera aqui também. Né? Mas aí o Alan, eu não sei se o Alan, no caso que está no Google Meeting, vai ver só pelo Google Meeting, porque o pessoal, porque o Alan, por exemplo, vai ficar ao vivo aqui, quase que páreo real, entendeu? Porque o pessoal do YouTube, eu tô te vendo. Porque o pessoal do YouTube demora mais ou menos uns 20, 30 segundos para chegar àquilo que eu tô falando, né? Então vocês vão ter um pequeno delay, como a gente vê aí nos jornais, né?
E quando a gente tiver um pouco mais maduro, que a gente vai amadurecer essa ideia ainda, tá? É só para mostrar a vocês a ferramenta. Eu vou até fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Opa. Vai ser assim, ó. Né? Vai ser mais ou menos assim. A galera que tá no YouTube. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer a transição aqui. A galera que está no YouTube vai ver essa tela, tá? Do Google Meeting. A princípio, tá? A gente está estudando ainda. Mas aí vai ver não só o Alan, mas todos que estiverem, né, conectados nessa aplicação do Google Meeting, eles vão aparecer. Né? A câmera minha aqui deu uma travada. Deixa eu ver aqui. E lá também deu, né? Mas voltou. Aqui tá falando que o pessoal tá com buff. Isso aí é... Aí... Tá alagando muito a imagem de você. A Erika falou, tá largando a imagem nossa ou a imagem do Alan? Mas aí nós vamos amadurecendo a ideia, tá? E outra coisa, aí vai ter o tempo em que o pessoal do Google Meeting vai poder falar, né? Então, o ideal é que todo mundo entre e deixe o áudio desabilitado do Google Meeting, tá? E vamos amadurecendo a ideia, né? De repente a gente faz um teste no meio da semana para a gente amadurecer essa ideia e a gente vê o que fica melhor, né? De repente a gente vai usar só o Google Meet, não vai usar o YouTube, mas ainda assim depois a gente deixa tudo gravado para subir o pessoal depois. Qual a minha preocupação também? Principalmente o pessoal que tem um pouco de dificuldade. O Alan, eu acho que o teu áudio está aberto, está entrando aqui, né? De repente... aí o ideal é tu dar uma fechada aí. Tá travando, tá lento. É isso que a Erika tá falando. Será que não é porque tá com o Google Meet, não? Ah, tá. Então, beleza. Eu vou tirar o Google Meet, que pode ser que a gente tá com dois streaming, né? E fica ruim. Alan, vocês podem acompanhar com a gente então no YouTube. Que a gente vai tirar o Google Meet. Pode ser? Tá? Vocês vão sair do Google Meet? Vamos, porque pode ser isso que esteja com a conexão porque tá travando, lenta. né? Tá travando aqui. Tá beleza, vou ver então. Valeu. Show. Então deve ser isso, né? A gente não tem uma internet com upload muito alto. Aí deve estar dando esse ruim aí. Eu vou até fechar o Google Meeting, tá? Vou até encerrar a reunião. Porque a nossa internet fica melhor e a Erika, de repente, vai ver que a gente está bem lá na parada. Aí, isso daqui, inclusive que a Simone falou lá, muito falatório, sim, é isso mesmo. Não deve ser assim, por quê? Porque nós temos que aprender, temos que se ambientar. Inclusive, a gente está fazendo um curso, e antes do curso começar, teve uma aula para saber o que vai ter no curso, que inclusive aprender sobre a ferramenta, né? Mas eu acho que a gente deveria ter uma aula só sobre esta ferramenta. Pode ser essa ou qualquer uma outra, né? Que o Google Meeting ele está sendo muito utilizado, inclusive em diversas igrejas, né? Está utilizando o Google Meeting. Beleza? Mas então nós vamos continuar. Vamos então, vocês ficam mais ou menos antenados aí, que a gente daqui a um tempo vamos trabalhar com esta plataforma, ok? E se vocês me derem o feedback aí que está ok, a gente marca um dia da semana e informalmente um horário que seja melhor para todo mundo e a gente começa a testar, né? Porque é um lance legal e eu tenho alguns detalhes também, a gente vai passando. Beleza, gente? Tranquilo, áudio bom, vídeo bom, sem tremer. Vamos continuar. Erika Almeida agora está melhorando. Show. Melhorou, então vamos continuar. É contigo, Lu.
Boa noite a todos, né? Vamos iniciar mais um PGM online, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Espera aí que tá precisando do slide aqui. Passou aqui o lance, tá vendo? Isso aqui, tá. Bom, o tema de hoje é a semana 20 do Manancial, né? Eu acho que a maioria que tá aqui já participou de PGM, mas quem de repente primeira vez ou assistindo, né? A gente segue o Manancial e para cada dia do ano tem uma meditação. E para cada semana tem uma meditação também do PGM. Do PGM, né? E essa semana eu apenas creia. Bom, o quebra-gelo de hoje é: você se considera uma pessoa que crê no Senhor Jesus em momentos difíceis e por isso olha para o futuro com esperança e vive o presente com equilíbrio? Isso é algo para a gente refletir, né? Se a gente se considera uma pessoa que crê no Senhor Jesus em momentos difíceis e por isso olha para o futuro com esperança e vive o presente com equilíbrio. Então aí, se vocês quiserem interagirem com a gente no chat, respondendo essa questão, tá? Vamos esperar o chat, né? Esperar, né? Eu acredito que essa pergunta é bem desafiadora, né? Porque normalmente, mesmo a palavra de Deus falando pra gente não ser ansiosos, nós temos a tendência a ter ansiedade, né? Ver o presente com equilíbrio, né? Mas se a gente crê e tiver fé, fica mais fácil. Bom, então vocês podem ao longo responder no chat, que a gente também vai estar lendo, tá? Bom, a Érica e a Simone responderam eu sim. Ótimo. Vamos então dar continuidade, se mais alguém quiser colaborar com alguma frase. Bom, agora nós vamos orar, tá? Para iniciar. Deus, Ti, Senhor, são nossos pecados, né? Faltas, pedimos ao Senhor que aqui, quando vai na Tua palavra, naquilo que para falar noite, nos, ó Pai, peço por em nome de Jesus. Bom, nesse momento nós vamos estar louvando a Deus com Deus forte. Eu vou estar aqui cantando e tocando aqui no violão e vocês podem estar louvando aí de casa, porque a letra vai estar aparecendo aí do fundo, tá? Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz, Shama, Deus presente.
Bom, vamos dar continuidade, né, ao nosso PGM hoje. E vamos para a fase da leitura bíblica, né? Que está em Marcos 5, do versículo 21 ao versículo 43. Beleza, só complementando aqui, né? A Josi disse que sobre o quebra-gelo, né? Hoje sim, graças a Deus, né? Que ela já foi muito desequilibrada, né? Eu acho que todo mundo, né, Josi? E a gente, enquanto ser humano, né? Enquanto vivo, a gente sempre vai estar aprendendo, né? E buscando esse equilíbrio. Bênção pura. O Alan colocou aqui também que hoje eu cantei bem. Valeu, Alan. É que enfim, mano. Show de bola, valeu mesmo. A Erika falou que esse louvor é bonito. Então vamos... Pena que a gente. Eu falei assim, vou continuar, eu vou tocar no tom que a gente já. Que tocava em outra igreja, né? Só que esse tom ficou muito baixo pra gente. A gente tinha cantado com vídeo, né? E tal. Tava bom. Agora quando a gente foi tocar nesse tom ficou muito. Pra mim ficou baixo. Beleza, mais gente aqui falou que sim, né? Obviamente, lá sobre o quebra-gelo. E Bênção Pura acabou de aparecer aqui a Kelly Lapa. Bênção Pura. Bênção Pura. Bênção Pura. Seja bem-vinda. É isso aí, Kelly, gente finíssima. Tamo junto. Então vamos dar prosseguimento à leitura bíblica, tá? Vocês podem acompanhar. É melhor que a mágica em cima da. Tirado essa aqui. Bom, vocês podem estar acompanhando na Bíblia ou no próprio YouTube. Bom, o pedido de Jairo. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se apenas eu tocar na capa dele, ficarei curado. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como a gente está, ou está apertando de todos os lados, e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João. Quem mais? Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto, gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, junto com os 3 discípulos e os pais da menina. Entrou num quarto, onde ele estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar.
e todos ficavam muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Bom, vamos para a meditação do manancial, né? Então a gente leu um pedaço da palavra, né, que tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje, e vamos agora ver o que o manancial fala sobre isso. Bom, apenas creia. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e verá. Versículos 22 e 23. Esse versículo está numa versão um pouco diferente do que nós fizemos a leitura, tá? Jairo aparentemente tinha uma vida perfeita. Religioso, possuía uma posição de prestígio na sociedade, mas por dentro não estava nada bem diante da crise instaurada pela doença da filha. Na religiosidade que vivia, não encontrou para seu problema, por isso recorreu a Jesus. Jairo teve atitudes que merecem destaque. Corajosamente ele quebrou seus próprios padrões, entendeu que não adiantava manter-se preso à sua religiosidade ineficaz. Além disso, não mediu esforços para mudar o cenário da sua vida. A atitude mais importante, no entanto, foi não ter dúvida sobre o que Jesus era capaz. Jairo creu de verdade em Jesus. Não deu brecha para a dúvida. Eles não dialogam, pelo contrário, são ideias antagônicas. Ou você vive pela fé ou dúvida. Jairo escolheu crer. A fé não torna as coisas mais fáceis, mas as torna possíveis, segundo a vontade de Deus. Fé significa que primeiro você rola a pedra do túmulo e depois ele ressuscita o que está morto. Significa que primeiro você se joga, depois ele segura você. Em quem você tem confiado diante das suas crises? Creia naquele que pode mudar as coisas. O seu nome, Jesus. Bom, essas duas passagens que a gente vai meditar hoje fala de temas que muitos já conhecem, né? Bem conhecido por todos nós. E cabe a gente tirar alguma coisa para nossas vidas sobre esses dois acontecimentos, né? A gente vê que Jairo era uma pessoa assim, muito importante na sociedade. Né? De repente era uma pessoa até conhecida por muitos ali, né? Pelo seu cargo. E ele reconheceu, né, no Senhor Jesus a solução para o problema que a filha dele estava enfrentando. Com certeza ele deve ter levado ela a vários médicos, vários especialistas e não deu jeito, porque o problema dela, ou seja, ela já estava quase à morte mesmo. E no caso, ele teve a fé, ele teve a busca, ele foi atrás do Senhor Jesus ele creu que o Senhor Jesus tinha poder para curar a filha dele. Então, né, visto que ele não tinha conseguido com todos os esforços dele, ele foi atrás de Jesus e pediu, né, para que curasse a filha dele. E ele teve fé. E se a gente for parar e pensar, um outro detalhe é que quando Jesus foi acompanhar ele, apareceu a mulher do fluxo de sangue. E se a gente for ver, ele ficou ali esperando, né? Porque ela foi, tocou nas vestes de Jesus. E o Senhor Jesus ainda parou, perguntou quem foi que tocou nas minhas vestes. E depois ele seguiu com Jairo. Então, ou seja, ele ainda teve que aguardar. E ele aguardou. Né? Não está registrado que ele resmungou. Ele falou, olha o tempo. Né? E nem por conta do tempo que tinha passado, o milagre não aconteceu. Né? Ou seja, o Senhor Jesus operou ali naquela situação.
Jairo, ele teve paciência de esperar. E quantas das vezes nas nossas vidas, né, a gente passa por problemas e a gente não sabe aguardar como Jairo aguardou. Aquilo ali, a filha dele estava quase morrendo. Imagina o desespero daquele pai, ainda aguardar, né, uma multidão que cercava. E as pessoas falavam assim, não incomode o mestre. Ou seja, quantas das vezes a gente também passa por problemas nas nossas vidas e às vezes as pessoas nem... Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não nos aconselham a buscar a Deus. Ah, para que você vai pedir isso para Deus? Isso não é nada, né? Nem todo mundo tem acha que Deus tem que ficar lá quietinho e que a gente não tem que incomodar Deus. Não, ao contrário. Deus, ele está sempre disposto a ver nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Seja ele uma coisa pequenininha e uma coisa enorme. Para Deus não há coisas irrelevantes na nossa vida, né? A gente pode pedir várias coisas a Deus, né? E muitas das vezes a gente não é, pela nossa sociedade, pela família, muitas das vezes, a gente não é convencido, a gente não é impulsionado a colocar certas coisas, né, diante de Deus. E Deus, ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ouvir tudo de nós. É óbvio que os casos aqui que a palavra relata eram casos muito graves. Era uma pessoa que estava quase à morte, né, que chegou até a falecer. E o outro caso foi dessa mulher do fluxo de sangue que há anos vinha lutando e não indo a vários médicos e não conseguiu ser curada. São casos muito graves. Então, se o nosso Deus, ele tem poder para curar, poder para fazer coisas que são milagres, né? Que a ciência não tem resposta. Quanto mais, né, para às vezes casos que a gente não tem fé. Mas o importante nesses dois casos foi a fé que eles tiveram. Eles tiveram fé. Eles creram no poder de Deus. E muitas das vezes essa fé, ela falta nas nossas vidas. Sem fé, é impossível a gente agradecer. E muitas vezes a gente não tem essa fé. A gente não acredita, não crê no poder de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes as coisas demoram a acontecer na nossa vida. A gente não tem a paciência de esperar em Deus. A gente quer tudo para ontem. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós temos que ter fé. Nós temos que crer no poder do nosso Deus. É óbvio que também, tudo que eu pedir Deus vai me dar? Não necessariamente, né? A gente tem que orar pedindo para que seja feita a vontade de Deus. Mas vai ter casos que Deus vai dizer não pra gente, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Vai ter casos que Deus não vai nos dar. Não é tudo que um pai pede assim e o filho... Por exemplo, uma criança pede tudo para os pais. Mas não vão dar tudo. Porque às vezes nem podem, nem tem como. Mas Deus, como nosso pai, ele vai dar o que é melhor para a gente. Então, muitas das vezes a gente vai pedir coisas a Deus e ele não vai conceder. Porque ele sabe o que é melhor para a gente. E às vezes Deus vai nos dar uma bênção, algo para nossas vidas, mas não vai ser amanhã. Pode demorar anos. Pode demorar pouco tempo, mas a gente tem que crer nesse nosso Deus provedor, esse Deus que está disposto a nos ouvir. Mas para tudo isso, nós temos que ter fé, né? Fé e crer naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, né? Assim como ele teve fé, ele foi atrás, ele creu que se levasse Jesus ali até a sua filha, ela ia ser curada. Assim como a mulher do fluxo de sangue teve fé que quando ela tocasse na hora de Jesus, se eu tão somente tocar. E o interessante é que essas pessoas, ela naquela época, a pessoa que tinha um problema que ela tinha era tida como impura. Ela não podia abraçar ninguém, tocar em ninguém. E vocês veem que ela ficou com medo, né? Porque ela tocou na hora de Jesus. Ela, na situação dela, não poderia tocar em ninguém. Mas ela sabia de quem se tratava, né? E ela tocou. E quando Jesus perguntou quem tocou, ela fala com medo, né? Porque ela não poderia ter feito aquilo. Aí o que o Senhor fala para ela? Não. Assim como o Senhor fala muitas das vezes pra gente, não temer. Porque nós devemos colocar nossas ansiedades. Ele deve estar ciente de todas as nossas ansiedades,
todos os nossos problemas, ele está disposto a ouvir a gente, né? A gente vê que o Jairo, ele procurou o Senhor nessa necessidade. E às vezes a gente só vai procurar Deus muito depois. Ou nem procura, né? Às vezes a gente está enfermo, a gente não ora pela nossa enfermidade, a gente está com algum problema na nossa família, algum problema no nosso lar, e a gente não põe isso diante de Deus, né? Porque a gente fala, como a multidão fala, não incomodes o mestre. Mas o exemplo que está ali creia somente, tenha fé, não temas. Então que a gente lembre do poder do nosso Deus, de que Ele está disposto a nos abençoar. Mas para isso, nós temos que crer. Mas crer. Esse Deus maravilhoso, provedor, cuida a cada dia. Olha os comentários aí. A Simone colocou aqui, interessante. O Jairo creu, pois a fé não podemos tocar. Igual o vento, né? Não podemos tocar, mas sabemos, né, que ele está lá. A fé é igual. Não vamos mais, não vemos, né? Mas cremos que o Senhor, no seu tempo, nos dará. Bênção pura. Ele está até em êxtase espiritual aqui. Lá é bênção pura. Bênção. Mais algum comentário? Não, é só dizendo que a Kelly e a Bel chegaram atrasadas, mas que já estão aí, né? Sejam todas bem-vindas. Vocês podem participar aí no chat, tá? E agora nós vamos, né? Depois que nós lemos, nós louvamos, nós lemos a palavra, nós lemos o manancial, comentamos um pouco sobre, né? Agora nós vamos para as perguntas que tem tudo a ver com o tema. E é muito bom, assim, vocês comentarem, porque a gente aprende com a experiência de cada um. E cada texto que vocês colocam no chat é aprendizado pra gente também, né? Que é tudo pra gente aplicar nas nossas vidas, né? E a palavra de Deus é um grande, como é que se fala assim? Direcionador, né? Tipo uma bússola, né? Um guia para nós, né? Então ela nos ensina, tem vários exemplos que podem ser aplicados para o dia de hoje, porque Deus é o mesmo. A Kelly colocou aquilo, não sei se você lembra, que ela lembrou de uma música, né? Eu vou tocar nas vestes de Jesus, eu sei que ele vai me curar, eu sei que ele vai me libertar. Eu sei que ele pode me curar. Amém. Né? Estou ligando aqui no horário errado. E a Isabel colocou, nessa vida tudo é irremediável, menos a morte. Mas Jesus tem um poder até mesmo sobre a morte. Sim. Profeta de Deus essa menina, hein? Show de bola, é isso aí. É remediável, né? Uhum. Verdade. A morte. A morte é interessante que para nós cristãos, cada um tem a sua cultura, né? Mas para nós cristãos, a morte é o princípio de muita coisa, né? E porque em breve, quando morrermos, estaremos com Cristo na glória, né? E o Senhor, em trechos da Bíblia, fala que é precioso, né? Vamos dizer assim na nossa linguagem, né? A morte dos santos aos olhos de Deus. Porque de lá saímos, né? Estamos aqui neste mundo terreno de passagem, mas em breve estaremos com Cristo na glória. Vamos para a pergunta? Vamos para as perguntas. Acho que pode me tirar. Porque as perguntas são longas, são grandes. Não, acho que até dá, mas... Tira, Lu. Vamos lá. Não, mas não fiquei. Então vamos para as perguntas, né? Você concorda que Jairo demonstrou uma fé sem limites? Será que nos dias de hoje temos capacidade de demonstrar tamanha fé em nosso Senhor? E aí, o que vocês acham? Você concorda? Eu acho interessante também, complementando aí, aguardando que vocês respondam também, é que existem momentos da vida que a gente entra no desespero, né? Inclusive a Kelly colocou aqui, né? A mulher estava desesperada, mas agiu com calma e silêncio para não despertar nas pessoas a rejeição. Ela foi sábia até para sermos curados, devemos agir com sabedoria. Ou seja, não se desesperar, né, Kelly? Eu também concordo com isso. Às vezes a gente está
como dizem aí no mundo, numa sinuca de bico e que as pessoas entram de tamanho desespero, né? E complica. Puxar um pouquinho ele aqui, né? Tá falando aberto, você não aparece. Mas hoje era pra só a Luciana falar, tá, gente? Hoje é o dia dela. Bem colocado, né? Realmente, se ela já estava quase morrendo, né? Ele teve uma fé assim sem limites. E será que no dia de hoje temos a capacidade de demonstrar tamanha fé? Eu acho que assim, é difícil, mas existe a capacidade de demonstrar essa fé, sim. Buscarmos em Deus, a gente consegue. Eu acho interessante aqui o que a Erika colocou também, que são dois casos em que a saída eles só viram Jesus. Por mais que eles não soubessem quem era direito, eles só acreditaram. Isso acontece muito na vida, na nossa vida, né? Tem casos em que a gente recorre a vários problemas, né? A vários médicos, a várias possíveis soluções, inclusive crenças e religiões. Mas a gente não coloca, às vezes, Jesus, que é o solucionador de todos os casos, até mesmo os casos impossíveis, que nenhum destes casos foi a morte, né? Inclusive, Jesus foi caçoado porque falava, a menina dorme. Né? Para Jesus tudo é muito simples, é que nós precisamos alcançar, né, essa fé em que Jesus pode resolver tudo na nossa vida. Tudo. Isso não significa que ele vai fazer o que a gente quer, mas que ele pode resolver. Não, e muitas das aquilo vezes que a gente acha que tem que ser tudo grande, né? Tudo muito assim, volumoso. Por exemplo, a mulher do fluxo do sangue, ela só tocou. E pra menina que Jesus falou o quê? Levanta-te. Ou seja, o poder da palavra de Deus, né? Jesus ali, que fez com que ela levantasse. E o toque. Ou seja, nada assim difícil, complicado, né? Se a gente for ver na palavra, Deus agiu de tantas formas, né? E, por exemplo, Davi, né, quando foi ali lutar com o gigante, foi só com a funda, ou seja, coisas simples, instrumentos simples. Aquele outro que estava com lepra, né? Naamã também, né? O leproso, ele teve que mergulhar no rio. Ou seja, coisas simples assim, aí a gente fala assim, ai, nossa, mas puxa, só isso, e às vezes basta a gente ter o quê? Fé e orar. E crer. A gente tem que crer que Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Eu acho interessante aqui que o Alan colocou também, que é como no filme Torturados por Cristo, que ele tá vira e mexe me dando spoiler desse filme. Acho que eu nem vou ver, vou perguntar ele como é que é o filme. Mas eu quero ver esse filme, né? Talvez eu veja hoje, né? Vamos ver. Mas é interessante que nesse filme, né, eu acredito assim que seja assim, né, Alan? Mas a gente pode ver na vida real também. Hoje nós estamos suplicando a Deus milagres e maravilhas por coisas que a gente quer, né? Por coisas para nossa vida, para o nosso próximo, família, parente. Enquanto que em outros casos, provavelmente esse filho, eles lutavam por sua própria vida. Pregando o evangelho, sendo perseguidos, torturados por Cristo, logo mortos, né? E ainda assim dando glória a Deus. Uma vez um pastor falou comigo, né? Da igreja que eu era lá, junto com a Luciana, ele falou um lance muito legal. Nós vivemos uma vida de crente abençoada. Porque muita gente padeceu para a gente estar aqui. Então a gente vive um vidão de crente. Um vidão de crente. Mas nós precisamos obrar muito. Deus não chamou só para isso aqui. Deus chamou para a gente obrar muito. Fazer a vontade dele. Né? Essa bênção que a gente está tendo aqui, compartilhar isso com os outros. Né? E essa alegria possa ser compartilhada com os outros para que outros que têm tristeza em algum momento sejam alegres em Cristo Jesus. Né? E para a eternidade. Simone continua falando. Sim, nós vivemos uma epidemia. Se não tivermos fé e confiança que o Senhor está livrando a nossa família, só acreditando e vivendo a fé para confortar o nosso coração que tudo vai passar.
O Alan também falou, nossa fé é muitas vezes pequena. A Isabel falou, temos capacidade, mas para isso precisamos estar muito íntimos de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E assim como a confiança é uma conquista gradativa, nosso relacionamento com Deus também. Sim. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos alcançar essa fé. Passo em passo, né? A Assunção falou, sim, eu estou vivendo um momento de fé e esperança. Minha irmã está internada com coronavírus e eu creio que ela vai vencer mais essa batalha em nome de Jesus. Amém. Vai ser benção. Vai. Ela já venceu várias batalhas, né? A gente é testemunha disso, a gente testemunha, assim, de saber, né? De quantas bênçãos ela já recebeu. O Alan falou do link, que deixou o link, mas o link não tá aqui, não. Tá, no YouTube. Eu acho que o link, eu não sei se o Eu sei que ele colocou tá o link do filme tá aqui em cima? No PGM, né? Tá. Se você puder botar aqui também no chat do YouTube, né? Que nem todo mundo tá lá no grupo do PGM, a gente agradece. Bom, a Erika falou, na minha opinião, a maioria das situações a gente só mostra em situações pequenas. Mas na hora do desespero de verdade, a gente se pergunta, mas por que Deus fez isso? O que acredita. Pois é. E às vezes nesse momento nos momentos mais difíceis, a gente acaba aprendendo. Às vezes. É verdade. E o Mário diz aí, né? Mário Pereira da Silva. Eu acredito que esse Mário seja o filho da Terezinha. Né? Vamos ter fé, vamos acreditar em Deus. A fé é algo que nós podemos estar constantemente buscando, né? E a fé, como disse a Isabel, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, uma das formas de nós aumentarmos nossa fé é estarmos lendo a palavra, ouvindo pregações. Então, isso tudo ajuda a aumentar a nossa fé. E buscarmos intimidade com Deus também através da oração. Bom, vamos para a segunda pergunta. Bom, que cuidado devemos tomar para não termos uma fé imatura, uma fé que não cresce, e vivermos de fato uma fé inabalável naquele que disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acho que a gente meio que falou, né? O buscar intimidade, né? Ouvirmos a palavra. Ou seja, uma fé que não cresce, né? Olha só que interessante essa imagem aí. Eu não sei se os irmãos perceberam, eu ia falar isso depois, mas vou aproveitar agora a oportunidade. E tem uma pessoa ali, uma menina, né, que tá tão difícil, né, no quadrinho aí. Vocês estão vendo bem o quadrinho aí, né? E Cristo está acima logo pedindo, né? Venha, filha, use a escada. E as palavras que estão escritas no degrau da escada é oração. Nós precisamos, além da nossa fé, né, estar constantemente buscando em Deus em oração. Cristo Jesus, que é o nosso grande exemplo e padrão, passou muitas dificuldades em que ele foi para alguns montes, para alguns lugares, se separar para orar a Deus. Era necessário orar, porque a situação estava complexa, complicada, né? Então, dependendo da situação, devemos orar cada vez mais a Deus. Devemos orar. Tá. E o que eu queria dizer eu não sei se os irmãos repararam aí que o nosso layout do slide mudou, né? O slide ficou bem mais... Agora está profissa, está profissional, né? Nossa querida amiga designer Érica Almeida aí, que fez esse slide de cabo a rabo. O meu manancial ficou na casa da Excelsa, então eu estava usando o PDF, mas o PDF acabou que a Érica fez o slide todinho e colocou todos os inscritos aí. Eu não mexi em quase nada do slide dessa vez, inclusive as figuras aí também, né? Ela que nos abençoou. Então a Érica voluntariamente fez isso e ela disse que gosta disso, é um dom. Agradeci muito a Deus, né? Por ela ter gostado de ter feito isso, que ficou muito bom, né? Umas transições de slide muito boa, colocou umas figuras aí que ela invariavelmente estudou, né? E apresentou isso daí pra gente.
A Erika falou, colocou a imagem propositalmente. Ah, óbvio, eu percebi isso, né? Mas vamos lá, temos mais comentários. Simone falou: o Senhor nos disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor sabe de cada uma dificuldade nossa e sabe da nossa limitação. E na oração é que vem a vitória. Vou colocar. A Erika falou: na 1, acho que na hora de falar para os outros. Ué? Ah, não. Aqui tá certo. Eu já li, eu só não sei se eu tô lendo de novo, gente. Acho que na hora de falar para os outros é mais fácil. Ah, tá. É mais fácil que as nossas dificuldades. A gente acaba mais desesperado do que acreditando de verdade. Realmente, às vezes a gente aconselhar as pessoas que estão passando por dificuldade é mais fácil, mas quando é pra gente mesmo, parece que o nosso eu com eu, nós com nós mesmos é meio complicado mesmo. Nós temos que ter fé. Tá. A Simone já deu a segunda resposta. O Alan falou, botou o link, mas eu acho que o link não aparece aqui. Eu já sei por quê, Alan. É porque eu configurei. Ah, tá, uma outra novidade, né? A partir do próximo encontro, a gente vai continuar os nossos encontros normais, só que vai ser num canal diferente, né? Eu criei um outro canal específico pra gente teologizar, né? Falar de Deus num canal específico de Deus, né? Então eu criei um canal chamado Café com Escrituras, né? Inclusive nosso estudo de Apocalipse a gente vai estar nesse canal novo que vocês vão receber o link agora. Tá, a Simone falou que já mandou a foto. Desculpa, Lu, mas é porque não tá aparecendo, Alan, porque eu acho que eu cortei para que não colocassem link nos comentários, tá? Mas eu vou ver se eu libero. Vamos fazer o seguinte: quem quiser o link e não tiver no grupo, pede pra gente que a gente envia, que o Alan já enviou pra gente, tá bom? A Simone falou que já mandou a foto. Olha, gente, lembrando que o recado da foto tá lá no final. Mas assim, quem quiser, né, mandar uma fotinho pra gente, a foto a gente coloca como capa do próximo PGM, né? Então a foto serve pra gente ver vocês, que vocês estão vendo, e também pra gente fazer um álbum de fotos do último PGM que fica de capa pro próximo PGM. Se quiserem, mande foto pra gente, tá? Ou pra mim, ou pro Luiz, que a gente faz um álbumzinho de fotos. Eu acho que vocês já repararam, quando vocês entram, você vê a foto, assim, uma montagem de várias fotos. É assim. Então, de repente, a pessoa tá tímida, não quer, tranquilo. Mas, assim, quanto mais fotos, não vai ficar tão evidente, né? Então, a gente faz aquele álbum de figurinha. Porque, assim, a gente nem sabe quem tá aqui, tá, gente? Porque não aparece no YouTube quem tá... Só se vocês falando no chat com a gente, que a gente sabe que vocês estão. Quem não tá falando no chat, a gente não sabe se está aqui conosco. A Cristiana eu sei que tá, porque ela mandou um zap aqui pra gente. De boa, show de bola. Vamos lá. Peraí, a gente parou aqui... Isabel colocou Zé 6.3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada experiência que temos com Deus nos mostra mais do Senhor. Sim, experiências nos fortalecem na caminhada. Bom, o Alan falou que não está aparecendo o link, né? Deve ser por conta dessa configuração. E vamos para a terceira pergunta. Bom, como podemos ensinar outras pessoas a crerem e usufruírem do privilégio de ter o Senhor Jesus ao seu lado sempre, em toda e qualquer situação? Se vocês quiserem comentar aí no chat. Eu acho que, assim, a gente contando as nossas experiências, né? Muitas das coisas que a gente já viveu com Deus, isso também ajuda, né? As pessoas a crerem, né? E usufruírem também. Se a gente puxar a memória, lembrar de tanta coisa que Deus já nos fez, às vezes coisas pequenas, mas a gente vê a mão de Deus, né? O Alan tá falando aqui, tem que se procurar no YouTube o nome do filme, Torturados por Cristo, dá pra ver. A galera que tá no PGM de boa, porque no nosso grupo de PGM de boa, porque ele colocou o link lá hoje, né? Mas alguns que eu conheço aqui, tem alguns grupos aqui, inclusive de família, eu vou colocar nesse grupo também, que é muito interessante. E é aquilo, tudo que nos leva a Deus, né? Nos leva a buscar a Deus, eu acho que isso ajuda a ensinar outras pessoas também, né? É o louvor, é a palavra, né? É tudo que tem a ver com Deus, não só as experiências, né? Tá? Bom, a Erika falou. Eu acho que é a pergunta 2, que ela botou do 02 aqui.
pedindo a Deus sabedoria. Eu, por exemplo, só aprendi no sufoco de verdade. Aprendi que Deus escuta a gente em todo lugar, em qualquer hora. E a gente tem que entender que Ele age no momento certo. Sim, Ele age no momento certo. Tem coisas até que o Luiz gostava de implicar comigo, né? Que até nos meus estudos, né? Eu tudo coloco diante de Deus. Eu oro, eu peço. Aí ele falou assim, caramba, tu vai fazer... Você vai... Tudo você ora, né? Você achava até engraçado, assim, as experiências que eu tinha, né? Que, eu ia fazer uma prova, eu orava. E às vezes ele achava assim, caramba, mas isso é tão pequeno. Mas pra mim, era importante ter esse contato. Ou mais alguém aí quer comentar sobre o 3? Nós estamos indo para nossa finalização. Vou passar então pro próximo, Lu. Tá. Bom, isso aí é a agenda, né, da igreja, tá? Aos domingos tem as EBDs 8h45, né, da Igreja Batista, que tem esses três tipos de EBDs. Tem os cultos, que é transmitido no YouTube, no Facebook, às 10 às 19 horas, que é gravado aos sábados, mas que ficam disponibilizados no domingo. E o PGM, né? Nosso PGM é toda terça, como hoje, às 19 horas. A congregação, no caso, tá tendo, acho que os mesmos eventos, né? Que a PIB. Os mesmos eventos. Sim, é porque como muita gente não sabe, né? A gente tá para criar uma vinheta. Todo mundo tá aprendendo a quase não é ser youtuber, né? E livista, né? Nem sei se existe essa palavra, esse termo. Mas a gente está aprendendo aí nesse isolamento social por conta do Covid, né? A fazer coisas dentro de casa e transmitir para aqueles que a gente transmitia de outra forma. Então tá todo mundo no aprendizado. Tipo assim, a gente nunca fez live no YouTube, não sei depois desse programa aí, a primeira vez, né? E vamos lá, temos mais colaborações aqui. A Erika falou, a questão é que ele sabe a hora de agir e a gente precisa entender exatamente isso. Porque nessas horas que a gente está no sufoco, a gente fica desesperado. Deus precisa ser agora. Simone fala, a melhor coisa de mostrar as pessoas a crer ou evangelizar é o testemunho de vida. Pois nós somos mais cristãos nas atitudes. Às vezes não precisa falar que somos cristãos. Sim, o testemunho é uma coisa muito importante. Às vezes não precisa nem falar, né? Então, só pelas nossas atitudes, de falar com as pessoas, isso já ajuda muito as pessoas a chegarem a Deus. E a Simone falou também, a nossa atitude, o respeito com o outro. Sim, temos que respeitar todas as pessoas. E o mais importante, temos que ser o que somos em todos os lugares. Sermos no nosso lar, trabalho, qualquer lugar. A gente tem que ser uma pessoa só. Igreja. Isso é muito importante, né? Sempre pessoas que agreguem mais, que levem as pessoas a se chegarem a Deus. Dependendo do nosso comportamento, a pessoa vai falar, por que eu vou ser cristão, né? Para ser que nem aquela pessoa. Isso é muito triste. Tem muitas pessoas que às vezes afastam mais as pessoas de Deus do que se achegam, né? Não sejamos nós que venhamos provocar isso. E se cuidem, né? A Covid está aí, né? Vamos máscara, lavar as mãos. E cadê a sua foto, né? Bom, aí foi o recadinho que eu dei, né? A gente faz esse albinho de fotos, né? Professor de capa, né? De recordação do nosso games, aí só dá a foto pra gente. Então, agora vamos pro nosso momento de oração para finalizar. Os motivos que nós sabemos é o livramento, né, do mundo por Covid, saúde mental, paz e seguranças. A gente tem os motivos também que as pessoas já passaram pra gente no último PGM, que tá anotado, tá? Os motivos que vocês pediram pra gente. Tem alguns motivos que já foram colocados pra gente que estão anotados.
Então, se tiver mais algum motivo novo, ou queira reforçar um motivo que vocês já não falaram, até dar o feedback daqueles que comentaram conosco, isso é importante também. Vocês podem escrever aí pra gente, nos comentários aqui, ou se preferir no WhatsApp pra gente. E nós vamos estar continuando em oração durante essa semana. E é legal também a gente saber como andam esses pedidos, né? Cada um. E agora a gente vai para nossa oração para nós encerrarmos um PGM. Bora? Sim. Beleza. Então, vou fazer uma oração geral, mas a gente tem orado, né? A Érica tinha pedido lá pelo Tiago, pelo pai do Tiago, e eu sei que ontem parece que o SAMU foi lá, ele continua mal, estava sem se alimentar, precisamos continuar orando, né? Pelo pai do Tiago, que é namorado da Érica, né? E hoje eu tenho conversado com ele direto, quase todo dia, com o Tiago, e está passando por uma dificuldade muito grande, né? Porque não se sabe, ninguém sabe o que é, mas parece Alzheimer. Vamos orar, né? Vamos orar porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E vai com certeza nos dar vitória. Temos também o motivo da Belinha, né? Internada, né? A Belinha sempre está no nosso caderninho ali, né? Nós temos a gente sabia que ela estava com Covid, mas não sabia que ela estava internada. Então vamos estar intercedendo aí. Orar também pela família aqui que a Simone colocou do chefe dela, que a sogra faleceu, né? Então vamos orar para que Deus console e conforte a família e todas as pessoas envolvidas, né? Que só Deus para nos confortar, né, em uma hora destas. E a Simone tinha falado também do trabalho, né, da alergia que tinha dado também. E depois, Simone, dá o feedback, porque a gente tá orando lá pelas peles que estavam soltas na tua mão, de repente já tá curada, a gente não sabe, né? Tá orando e tu vai ser renovado igual o Naamã, né? Foi totalmente renovado, virou neném, né? Então depois você dá o feedback se tá tudo ok aí. E assim, os outros motivos, se a gente não estiver falando aqui, tá anotado, tá, gente? É porque esses são os mais recentes, assim, que a gente lembra, né? E é isso, vamos encerrar. É interessante que esse quadrinho aí, ó, fala: orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Assim como esses dois exemplos desse trecho que a gente estudou, né? Da mulher e de Jairo, né? Eles às vezes deixamos a última atitude, né, para buscar a Cristo, né, mas a primeira sempre tem que ser buscar a Cristo, né, e oração também tem que ser a nossa primeira atitude. Então vamos orar neste momento. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez somos gratos por este momento, Senhor, que Tu nos permitiste estar aqui da nossa forma, do nosso jeito, cada um em seu lar, compartilhar um pouquinho da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia e aprendermos um pouquinho de ti. Mas que esse pouquinho venha se enraizar e que venha dar frutos, Senhor, não só para nós, mas para que possamos dar fruto para outros, Senhor. Que o teu Santo Espírito, na medida de cada um, faça propagar cada vez mais estas palavras, estes compartilhar, estes ensinamentos, para que sejamos ministros de Deus quantos estamos aqui na terra. Senhor, que possamos obrar. Estamos fazendo aqui um pouquinho, que possamos usufruir da oportunidade que Tu nos dá em nosso país. Sabemos que em muitos países, inclusive lives, não são permitidas quando se tratado pelo nome de Jesus ou em nome de Deus. Senhor, obrigado pela liberdade religiosa, pela liberdade de crença que nós temos aqui em nosso país, e suplicamos que Tu continues nos ajudando, nos tendo essa liberdade, e que possamos usufruir e fazer bem desta liberdade. Senhor, temos essa liberdade para propagar o Teu Evangelho. E ainda assim, suplicamos que Tu esteja protegendo todas as vidas e famílias que comentamos aqui, que falamos aqui, protegendo deste Covid, desta pandemia. E neste momento o Senhor possa estar nos ensinando algo ao Teu respeito, que possamos estar nos aprofundando mais nos Teus mistérios. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, tira toda a ânsia
tira toda a ansiedade que possa ter sobre nós. Meu Deus, ajuda também a sermos ajudadores da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos, do nosso trabalho, em nome de Jesus, Senhor. Proteja e blinde principalmente a nossa mente, o nosso coração, neste momento em que todo o mundo está passando de isolamento. E precisamos da tua proteção, da tua graça. Somos muito agradecidos por tudo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Tá, gente. Boa noite. Até E a uma próxima. ótima semana para vocês, se Deus quiser. Estaremos justamente na próxima. Bênção pura. Deus abençoe aí.